Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar na nossa primeira aula, do conteúdo novo da nossa fase 3. Vamos começar aqui então na aula 5, que foi a aula que nós paramos. A aula 5 nós vamos falar sobre os modelos OSI e o modelo TCP/IP, que são dois modelos utilizados para representar a troca de informações em uma rede Ethernet, tá certo? A pergunta da aula de hoje, então, é a seguinte: um switch é um equipamento da camada 1 e um roteador é um equipamento da camada 3. Isso aqui está entre aspas, então é uma afirmação. A pergunta da aula de hoje seria, então, a seguinte: esta afirmação está correta? Eu posso falar que o switch é o equipamento da camada 1 e o roteador é o equipamento da camada 3? Seria isso? A gente vai aprender, então, após entendermos os conceitos de modelo OSI e modelo TCP/IP. Então vamos falar primeiro, antes de falar desses modelos, vamos entrar aqui no sistema de comunicação e falar um pouco sobre regras e protocolos. O principal objetivo de qualquer rede de comunicação é fornecer uma forma da comunicação acontecer e de ter o compartilhamento, na verdade, de informações. Então, uma rede, o objetivo final dela é fazer com que dois elementos troquem dados entre si, ok? Porém, tem uma dúvida. Como é que os equipamentos, os dispositivos de diferentes fabricantes, eles conseguem se comunicar entre si? Exemplo, o seu celular, por exemplo, seja Samsung, seja da Apple, seja qualquer modelo, ele consegue trocar dados com outro celular, consegue trocar dados com o computador, consegue comunicar com o switch, seja um switch Cisco, seja, independente do modelo do switch, toda a rede, no caso da internet, por exemplo, é uma grande rede de computadores, toda a rede ela consegue trocar dados. Como isso é possível? Como é que esses diferentes fabricantes conseguem fazer com que os seus equipamentos consigam trocar dados entre si? Pense aí um pouco, como que isso é possível? Chegaram a alguma conclusão? Basicamente, para que as mensagens elas sejam enviadas e recebidas de uma maneira que todo mundo entenda, deve ter algumas regras, E essas regras, no quais todos os equipamentos da rede eles devem seguir, eles são chamados de protocolos. Então, quando a gente fala um protocolo de comunicação, a gente está especificando toda a forma como a comunicação deve acontecer. A velocidade, vamos chamar de língua, qual língua os equipamentos eles vão usar para se comunicar. Então, isso é um protocolo, é um conjunto de regras que a gente vai utilizar para poder haver uma troca de dados. E é isso que possibilita que diferentes fabricantes eles consigam fazer com que os seus equipamentos consigam trocar dados entre si, porque todos eles obedecem basicamente o mesmo protocolo, tá certo? São esses protocolos que vão falar quais funções são necessárias para que os equipamentos troquem dados. Porém, eles não falam como isso deve ser feito, eles só falam o que deve ser feito, tá? A forma como isso é programado no equipamento ou a forma como isso deve ser executado não é dado pelo protocolo, isso é particular do equipamento, ok? São regras mais gerais. Assim, se a gente pensar aqui numa rede de comunicação, como uma comunicação humana, como duas pessoas trocando dados, o protocolo ele deve fornecer o quê? Ele deve fornecer um emissor e um receptor, assim como é na conversa, entre duas pessoas. Você tem uma pessoa que fala e você tem uma pessoa que ouve. Aqui é a mesma coisa, você tem um computador que transmite, que é a pessoa que fala, e você tem um computador que recebe, que seria, no caso da comparação, a pessoa que ouve, Você tem que ter também nesse protocolo um acordo sobre o método de comunicação. Quando duas pessoas estão conversando, de que forma elas vão trocar informações? É pessoalmente? É por telefone? Como é que vai ser essa troca?
aqui também deve ser definido isso, né? Qual meio a gente vai utilizar para trocar dados, tá certo? Outra coisa, a língua e a gramática. Essas pessoas vão conversar em português, vão conversar em inglês. Na comunicação é a mesma coisa. Você tem que falar em qual língua, né? Como é que vai ser a codificação da mensagem que você quer enviar, que seria equivalente à língua, no caso de uma conversa humana. Qual codificação que a gente vai utilizar, tá certo? Tem que determinar a velocidade e o ritmo de transmissão, né? Uma pessoa falando muito rápido e outra falando muito devagar, mais ou menos dessa forma, não vai ter como ter uma conversa, né? As duas pessoas ali, meio que uma não consegue acompanhar o ritmo da outra. Nas redes de comunicação é a mesma coisa. A gente tem que determinar a velocidade na qual as duas pessoas vão se comunicar. E por último, se vai ter requisito de confirmação ou recepção, né? Quando você está conversando com alguém, você pergunta às vezes, por exemplo, você entendeu o que eu quis falar? Nos computadores, eles também podem fazer isso, né? Quando você necessita que o outro equipamento ele dê uma confirmação que ele recebeu aquela mensagem, você vai enviar um pedido de confirmação. Não sei se vocês já viram, por exemplo, o e-mail tem isso, né? O e-mail tem um pedido de confirmação de leitura, que quando a pessoa que recebe o e-mail, ela abre o e-mail, aparece uma pop-up perguntando: você quer enviar a confirmação de leitura? É mais ou menos daquela mesma forma. E esses protocolos ou padrões, eles são criados por organizações. Alguns exemplos de organizações que criam esses protocolos, né, são a ISO, a EIA, o I3E, o IETF, tá? Reparem que aqui eu coloquei essas duas últimas em negrito, porque elas são as duas principais que fornecem protocolos de comunicação para sistemas de computadores ou redes de computadores, ok? Então, falando um pouquinho do primeiro, o I3E, né, é o Instituto de Engenharia Eletrônica e Elétrica. Ele vai desenvolver padrões em telecomunicações e tecnologia da informação, tá certo? O I3E, por exemplo, ele é o grupo que é responsável pelos padrões Ethernet I3E 802, né, que é basicamente os protocolos de rede, que são divididos, esse grupo 802, ele é dividido em grupos menores, sendo os mais importantes aqui o 802.3, que é Ethernet cabeada, tá certo? O 802.11, que vai definir os padrões para redes wireless, ok? O 802.15.1, que é o que vai definir os padrões da tecnologia Bluetooth, tá? De baixo consumo de energia. E o 802.16, que seriam as redes wireless para longas distâncias, por exemplo, que são usadas nas redes de comunicação celulares, tá? Então, reparem que aqui tudo é 802, né? Que se refere à troca de dados em redes de comunicação, e cada um aqui dos subgrupos aqui vai entrar em uma determinada parte das redes. Já o IETF, né, que a gente falou que é outra organização que cria padrões, ela desenvolve padrões para a internet. Então, a maioria desses protocolos de comunicação, né, lembrando que protocolos são as regras, a maioria desses protocolos, quem cria é o IETF, né, por meio do que eles chamam de RFC, Request for Comments, que é basicamente a forma como eles entregam os protocolos, né? Esses RFC são como se fossem os documentos ali que definem os protocolos. Alguns protocolos, por exemplo, que são definidos pelo IETF, são o TCP, o protocolo IP, o HTTP e o FTP, que a gente vai ver mais para frente. Então, basicamente, ó, aqui está essa nuvenzinha representa a internet. Todos esses protocolos aqui são definidos pelo IETF, né? O HTTP, o Telnet, FTP, HTML, tudo isso aqui, quem fala como é que funciona é essa organização chamada IETF. Muito bem.
Então agora que a gente já, né, até esse ponto, o que a gente já viu? A gente já viu que os protocolos, eles definem a forma como a comunicação deve ser feita, né? Como é que a gente vai trocar dados. E a gente viu que tem duas organizações principais que fornecem esses protocolos, que é o I3E e o IETF, né? A gente tem algumas outras, mas os mais interessantes aqui são esses. Agora a gente já consegue falar dos modelos em camadas, né? Então, esses diversos protocolos, eles podem ser representados por um modelo em camadas, como é o caso dos modelos OSI e TCP/IP. Por que é chamado modelo em camadas? Porque realmente a gente tem aqui como se fosse uma pilhazinha de camadas, né? Onde cada camada ela vai ser responsável por uma função na troca de dados, ok? Aqui tem um exemplo, ó. Quando a gente, por exemplo, quer escrever uma correspondência, né? Vamos fazer a escrita dessa correspondência, o envio, como se fosse um modelo de camadas. Então a gente teria aqui 3 camadas, né? A primeira camada, né? Na verdade, de número 3 aqui, a primeira que eu digo é a mais alta. É escrever a correspondência, então essa camada vai ser responsável por escrever a carta, tá? Uma segunda camada mais abaixo, ela vai fornecer outro serviço, que é adicionar um envelope. Então você vai ter uma segunda camada que é responsável por pegar a minha carta, colocar no envelope, colocar ali o endereço, né, do remetente e do destinatário no envelope. Eu vou ter mais uma camada aqui, que é o despacho da correspondência, basicamente os correios, né, que vai pegar a minha correspondência aqui, o meu envelope, lembrando, né, a carta está dentro do envelope e esse envelope vai para dentro de um caminhão, de uma van e vai ser entregue lá no destinatário. No destinatário ele vai seguir o mesmo caminho, só que no processo inverso, né? Ele recebe a correspondência aqui por meio do caminhão ou da van, tá certo? No caso dos correios. A camada 2, que do outro lado ela adicionou o envelope, no caso do remetente ela vai tirar o envelope, né? Tirou o envelope e vai deixar ali só a carta. E a camada 3, que do lado de cá escreveu a carta, do outro lado ela vai ler. Então aqui a gente tem, por exemplo, um modelo de camadas, né? no qual cada camada ela oferece um serviço para a camada superior. É o que está falando aqui, né? Então cada camada ela tem um serviço, vai falar o que a camada faz, igual no nosso exemplo, escreve correspondência, adiciona envelope. Então, esse serviço ele é prestado à camada superior. Então, repare que a camada 2 ela presta o serviço de adicionar o envelope à camada 3. A camada 1 ela presta um serviço de despachar a correspondência para a camada 2 e assim por diante, tá? Então, essas interfaces aqui, ó, vai ser a forma como a gente vai prestar o serviço às camadas superiores. Maravilha? E os protocolos, então, eles vão definir como esses serviços devem ser implementados. Como é que deve ser, então, o serviço de adicionar o envelope? Como é que deve ser o serviço de despachar a correspondência? É isso que os protocolos vão definir, ok? Eu vou cortar esse vídeo aqui, tá bom? Para não ficar muito grande. Na parte 2 a gente começa a ver o primeiro modelo, na verdade vamos ver os dois modelos, que seria o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Agora que a gente já entende esse conceito de modelo em camadas.